Eu sempre quis ter os melhores profissionais do mercado. Eu sempre quis pagar melhor que o resto do mercado. Eu sempre quis dar os benefícios que não podem ser inferiores a uma multinacional. Para ter isso, eu tenho uma regra dentro de casa. O meu número de colaboradores tem de ser igual ao meu faturamento. Isto é, tem de ser R$ 1 milhão por colaborador. Senão eu não vou admitir. O meu crescimento tem de crescer R$ 1 milhão anual para ter um funcionário a mais, independente de onde seja. Que tem a ver com o meu negócio. Óbvio, os negócios são diferentes. Se eu tiver uma fábrica, eu não tenho fábrica, sou uma empresa comercial. Se eu tiver uma fábrica, óbvio que eu não consigo possivelmente atingir isso, talvez, não. Mas saber que essa é a minha regra e saber que, ok, qual é o faturamento que eu espero, o que é que eu espero para 2026? 2026 eu vou crescer 40%. Então esse 40% me permite colocar mais 6 funcionários. Olá a todos, bem-vindos novamente ao Expertizando. Estamos hoje iniciando o nosso episódio número 24, 24º. Como todos os outros, e como foi no ano de 2025, iniciamos essa rodada de 2026 seguindo com as mesmas premissas e valores que apontamos desde o primeiro episódio. A ideia sempre foi que a gente pudesse, em uma conversa muito clara, objetiva, compartilhar insights, ensinamentos, porque entendemos que ser empresário é uma posição extremamente, muitas vezes, na verdade, solitária. E nada melhor do que conversar com outros que passam pelos mesmos problemas e dificuldades, porque talvez algo que a gente possa estar falando, compartilhando, sirva aí para você, seja de um exemplo, uma referência, um momento de algum tipo de luz, lâmpada, né, que se acenda para você resolver um problema que está interno. E nada mais do que, e sempre, na verdade, iniciando como todos, começo sempre no episódio, eu gosto de contar como meu convidado, como a gente se conhece. No nosso caso aqui, a gente foi se apresentado por um outro cliente nosso de longa data, né? O Marcelo que me fez a recomendação. E é muito legal porque quando a gente diz que cliente que vem recomendado, ele já vem com algumas atribuições interessantes, porque primeiro que já tem uma boa referência, né, entre as pessoas, e aí as pessoas, eu sinto que sempre os clientes acabam sendo um pouco mais abertos para expor os problemas que eles estão tendo ali, o que a gente tem que fazer para resolver, e daí a nossa relação começar. E, cara, eu quero começar como você começa com 3 perguntas, na verdade 2. Você acha que é a única que você não pode errar. Não, é a única que você não pode errar. O resto você pode. E você pode chutar à vontade, beleza? Queria que você falasse o seu nome e o que você faz. O meu nome é Paulo Diniz e atualmente eu estou como diretor executivo da Una Farmacêutica Limitada, uma empresa da área da saúde. Poxa, boa, Paulo. E, Paulo, claramente pelo seu português, né? Pelo nosso português aí, que não tem um pouco de... É engraçado falar de sotaque, porque dizem que paulista acha que não tem sotaque, né? A gente é um pouquinho mais que outro, mas paulista é o único cara no Brasil que diz que não tem sotaque. Mas, obviamente, a própria dicção nos remete que você tem... Como que o Paulo chega no Brasil? Como que essa sua jornada se inicia? Boa pergunta. Eu estava tão tranquilo lá em 1997, lá em Portugal, trabalhando para uma empresa alemã, uma multinacional alemã, e o próprio dono da multinacional, porque é uma empresa familiar, multinacional mas familiar, o Ludwig Georg Braun, foi a Lisboa e disse: eu preciso de ir na América do Sul, assim, isto acho que foi princípio de novembro de 97. Eu peguei o avião e vim ver a fábrica no Rio. Na realidade, aqui a América Latina não está vindo bem em termos de negócios. E, bom, em 15 de janeiro de 98, eu vim com as malas para trabalhar no Rio, uma fábrica de 1.500 funcionários e tendo responsabilidade aqui na América Latina, em vários países. Então, essa foi a minha experiência de trabalhar fora do país. E até então você estava em Portugal alocado, sempre foi lá. Só em Portugal, viajando ali pela Europa em termos, por causa das fábricas. Mas, inclusive, eu não tinha experiência nenhuma de produção na altura. Portugal era somente comercial. E chego ao Brasil, tenho uma fábrica com 1.500 pessoas. Então, esse foi um impacto muito forte de aprendizado, de conhecer a parte tributária,
totalmente diferente da Europa, mas como é que um preço, como é que o preço tem impostos aqui, tem a carga tributária, lá os preços são líquidos de imposto. O IVA, o VAT vem depois, vem após a precificação. Então tudo aquilo que nós compramos no supermercado ou compramos para a nossa vida doméstica ou profissional, ela é um valor líquido. Uhum. Agora o Brasil está mudando exatamente para isso, para ter um IVA e para precificarem com preço líquido. Mas essa foi a minha história de 97. O convite, 98, vim por 3 anos, era para regressar a Lisboa ou a Barcelona, e vocês sabem que as mulheres têm um peso enorme na nossa vida, e então a mulher não quis continuar no Brasil, e eu não voltei. Caramba. E nessa transição, não sei se é uma chance, inicia-se uma transição, porque você sai da empresa e vai para uma outra, já no Brasil, você segue? Sim, no Brasil, eu fiquei 11 anos naquela empresa alemã. Uhum. Mudei para uma empresa aqui em São Paulo, multinacional. Aí você já sai do Rio e vem para São Paulo. E passei a fazer 7 anos a ponta aérea, certo. São Paulo, Rio, 7 anos, a viver em hotel, longe de casa ao fim de semana, e saio da empresa americana, volto para uma multinacional alemã. Então eu tive 4 multinacionais na minha vida, 2 americanas e 2 alemãs, e saio da americana, vou para a multinacional alemã, com responsabilidade já como CEO, como Managing Director, e a fábrica era em Campinas e Fortaleza, e em 2008, sim, saímos de Campinas para vir para São Paulo, para Tamboré, aquela região ali de Barueri. E bom, por isso é que a família veio e passámos a viver a partir de 2010, então sim, aqui em São Paulo. E foi esse o meu percurso. Quando eu saio da multinacional alemã em 2012, é que inicio com a construção desta empresa, a Uno Farmacêutica Limitada. Ainda que, na realidade, essa empresa só se formou em 2014, 2012 a 2014 eu estive a ver ali o mercado, até que entendi que deveríamos ter a empresa própria para importar e distribuir. E entretanto recebi um convite de uma empresa nacional para CEO também. Deixei a empresa com a minha esposa e o outro amigo lá e saí mais 7 anos. E regressei em 22, junho de 22. E de junho de 22 para cá nós estamos tentando fazer essa mudança. No caso já havia a Uno existir. Já existia. Esse processo de você, e acho que esse é um ponto que eu gostaria de a gente conversar, posição de CEO, 2010, como se diz, 2010, 2012, 2014, a ideia, muito provavelmente você viu algum nicho de oportunidade ali nesse intervalo que você fica entre sair da empresa e constituir a própria empresa e retornar depois pro mercado. Mas você teve uma dupla jornada aí, porque de qualquer maneira, mesmo você tendo na posição de CEO, nesses 7 anos até 2020, imagino que você continuava ainda trabalhando na Uno ou literalmente... Não. Ficou 100%, 200%, 300% dedicado à empresa que eu estava dirigindo. Sim. Sob minha responsabilidade. Era uma empresa de 600 e poucos funcionários, a fábrica no Sul, no Rio Grande do Sul, mas eu estava aqui em São Paulo. Mas não, dedicação total. Eu esqueci que havia a Uno para me dedicar unicamente àquela empresa. E foi muito gratificante, porque a diferença de multinacional para a empresa nacional é que nós, na multinacional, quando precisamos de caixa, nós temos os bancos todos querendo emprestar dinheiro, ou então pedimos à mamãe que está lá em Frankfurt, está lá em Chicago, mas o dinheiro chega. Na empresa nacional tem que lidar com a tesouraria. É totalmente diferente. E essa foi a minha experiência, boa experiência da empresa nacional.
foi lidar com a tesouraria. E falando desses choques culturais, porque basicamente é isso, né? Na primeira versão já de 97, por exemplo, 98, né? Chegada no Brasil, que você já falou do VAT aí, que lá era uma realidade, aqui era outra. Como que era para explicar? Porque eu imagino, na sua posição, além de você ter que compreender o que estava, esse sistema tributário nosso, que mesmo a gente que já lida tanto tempo com isso, é difícil muitas vezes falar sobre isso. Como que fazia para explicar e traduzir isso pro pessoal lá? Porque você tinha que prestar conta por fora, né? Simplesmente não entendem a questão tributária do Brasil. Quando vem uma empresa ou um líder da Europa para o Brasil, primeiro que entendam a questão tributária do Brasil é muito difícil. E metem as mãos na cabeça, dizem como é que é possível. Nem nós entendemos como é que é possível, muito menos eles. Mas eles não entendem, simplesmente não entendem essa forma de precificar da tributação e a quantidade de tributos. E é engraçado que a gente tá falando em quase 30 anos de jornada e nada mudou, literalmente, né? Porque a confusão, na verdade, ela só foi piorada, né? Teve depois substituição tributária no meio desse caminho, que foi criado, que se renasce. Como que foi? Numa fase muito difícil, porque havia uma praticamente paridade com o dólar. Ah, é verdade. No começo dos anos, quase nos anos 2000 ali, foi quase no primeiro. Não, o que mudou foi março, abril de 98. Até lá, quando eu cheguei em janeiro, o dólar valia um dólar valia R$1,12. Hoje estamos com 5 e algo, não é? Mas na altura R$1,12, praticamente era uma paridade. E depois, logo em abril de 98, houve uma subida absurda e foi o primeiro desafio. Se eu não adequar os preços no mercado, eu fecho portas. Tenho que ter coragem para adequar os preços. Naquela altura em que a desvalorização, sei lá, foi uns 70%. Sim. E esse foi o primeiro difícil em termos culturais. Tu perguntaste como é que foi esse choque. Esse choque. Então não era só em tributos, mas levei logo uma pancada na cabeça da desvalorização cambial do real. Para além de que não é fácil trabalhar com o otimismo. O europeu é bem mais conservador nos seus planejamentos, nos seus projetos. Gosta de coisas mais palpáveis, mais realizáveis. E, em geral, há muito otimismo na nossa sociedade. É uma coisa boa, traz felicidade. O brasileiro é um povo feliz. Isso eu quero perguntar na fonte, né? A gente tem essa sensação de tudo que eu leio, vivo, né? De que essa é a imagem que tem de nós, que nós somos extremamente felizes, né? Otimistas. É de fato isso? Você tem essa sensação na comparação direta entre viver esses dois pontos? Sem dúvida. Esse otimismo eu acho que é saudável, até para a saúde. E eu estou a ver, falando de Portugal, os portugueses são muito... Até o próprio fado, a música portuguesa, que é sempre tem um final triste, um final ruim. De que um amor que não foi contemplado, alguém que morreu, sei lá, é tétrico. Sim. E quando vamos para um samba, é totalmente diferente. Essa comparação de fado e samba, eu acho que explica muito a forma de estar na vida de dois povos completamente diferentes. Eu também tenho a sensação. Falam a mesma língua, mas ajuda. são diferentes. Eu tenho também essa sensação que, até por conta falando da questão econômica em si, o europeu ele tem ele vive uma estabilidade. A gente vive esse caos que literalmente, né, a gente pode, como você disse, de um dia para noite uma depreciação de 70%. Eu imagino que na Europa algo nem próximo disso aconteceria, excetuado em grandes tragédias aí da história da humanidade, uma guerra, uma grande depressão. E a outra é a própria inflação, não é? E a inflação. E a inflação que existia no Brasil,
hoje, com os 4%, vão dar ali os E a gente roda bem, né? E a gente fala roda bem. absolutamente controlado, mas eu ainda peguei aquele supermercado de alterar preços de manhã e à tarde. Nossa. Então, inflação extremamente difícil de gerenciar. A gente passava o tempo atualizando listas de preços, né? E perdendo o foco totalmente do business. Entendi. E acaba sendo mais uma variante nessas dificuldades, ou nesse choque cultural que a gente está dizendo. Ou seja, entender a economia, gerenciar isso tudo. E agora, e com relação às pessoas? O que é o trabalhador brasileiro para um trabalhador europeu, já nesse seu início aqui, que você foi as primeiras porradas que você teve que aprender? Provavelmente deve ter tido várias, né? Mas vamos pensar nas primeiras lá. O primeiro pacto, um trabalhador lá e um trabalhador que tinha um. Talvez aqui se confunda um pouco o profissional com amizade. Então há muito mescla por vezes, do profissional que, por as pessoas serem muito gentis, se discute qualquer assunto, problema familiar ou pessoal, na Europa não. Esse assunto é tabu, é só para ele. Aqui se divide. Então esse aspecto pode levar a confundir profissional e amizade. Eu senti isso, mas são pessoas fáceis de lidar, muito fáceis de lidar. Não gostam de ouvir. O europeu está habituado a ser grosso. Dar um stroke negativo. O stroke é bonito, não é? Sim. Sem dúvida. Negativo, forte. E as pessoas sentem isso como pessoal e não como profissional. Eu não estou a falar a sério, estou a falar de objetivo, do trabalho, da situação, né, filho? E isso incomoda ou ofende as pessoas. Então eu tive de me adequar, como qualquer europeu, de certo que chega ao Brasil, vai se adequar para não ser chamado de grosso. Então, para fechar até com uma pergunta, por exemplo, um amigo seu europeu vindo para o Brasil para atrapalhar, empreender ou assumir operação, qual a primeira dica que você vai dar para ele? Por um lado, a língua, não é? Reaprender, mesmo o português tem de abrir as vogais para poder ser entendido. Senão ninguém entendeu. Entendi. Eu, no início, tenho coisas muito, muito hilárias que eu falava com as pessoas e diziam aham, e depois eu vinha descobrir que não tinham entendido nada do que eu disse. E só diziam aham. Então, passa por... abram bem as vogais quando falem para serem mais entendidos. Mas a outra coisa é de ter mais... é uma cultura diferente de ser mais soft a falar com as pessoas. Porque isso pode levar mesmo ao afastamento de pessoas. Sim. A cultura é totalmente diferente. Eu posso falar de uma forma na Europa, mas aqui eu tenho que falar de forma diferente para com um colega, para com um colaborador. Mesmo na Europa, né, Paulo? Eu imagino, existam diferenças. Por exemplo, você trabalha em português, trabalha numa empresa alemã. Existem diferenças culturais ali implícitas ou elas são uma similaridade é muito maior do que ou seja, esse shift, né? A chave tem que virar muito mais quando você vem trabalhar com brasileiro do que trabalhar com alemão. Tem uma piada, diz que alemão é um português que aprendeu matemática. Não é brincadeira, tá? Não, de forma alguma. Mas isso para mostrar alguma similaridade. O alemão é muito mais organizado ainda. Um dos povos mais organizados, com uma produtividade imensa. E chega ali às 4 horas da tarde e todo mundo vai para casa e vai tratar do jardim. Mas 8 da manhã ou 7 da manhã todo mundo está lá. E uma disciplina, né? Uma rigidez. Uma disciplina incrível. Não perdem tempo com abobrinha, como se diz aqui. São muito focados. E talvez sejam um dos povos mais focados na Europa, são os alemães.
Mas eu gosto de lidar com o alemão. Eu gostei muito de toda a experiência das duas empresas alemãs e eu viajava muito para Frankfurt toda a semana e aprendi a lidar com eles e francamente é dos povos que mais gostei de trabalhar foram os alemães. E nessa jornada você teve que aprender a falar alemão ou não necessariamente o inglês, que era a maneira de vocês se relacionarem? Usualmente se comunica em inglês nas reuniões. Mesmo sendo uma empresa alemã, mas como multinacional, nem toda a gente fala alemão. Então o meu alemão é muito básico. Entendi. Muito básico. Entendi. E é interessante o que você estava dizendo, porque você tocou até num ponto, Paulo, que eu gostaria de te questionar, dada a sua experiência. Se fala muito sobre essa questão da produtividade, né? Só que às vezes as conversas são um pouco rasas e fica meio fugaz, né? Como se fosse isso não existisse, fosse só parâmetro tirado de qualquer lugar que não fosse uma coisa afetiva. Você que é ali no campo de batalha, né? Se a gente pode assim designar o nosso trabalho do dia a dia, tendo trabalhado com profissionais de todas essas origens, enfim, culturas. De fato, essa questão da produtividade, ela é diferente, ou seja, a gente é menos produtivo do que, como você disse, um alemão ou um europeu. E se nós somos, o que de fato a gente deveria estar melhorando, ou deveríamos estar buscando ter de resolver? Uma ótima pergunta. Há duas coisas totalmente diferentes. Mesmo eu ouvia muito de paulista falar do Rio, acerca do trabalhadores do Rio. Sim. Não, no Rio não se trabalha. Não, no Rio trabalha-se. Desculpem. No Brasil eu nunca vi ninguém trabalhar mais número de horas do que no resto do mundo. Aqui trabalha-se muito mais e a produtividade é inferior. Então, a carga de trabalho é enorme. Vê que há muita gente que tem mais que um trabalho por dia. Há quem tinha 3, mal dorme. Óbvio que aquilo que mais me dói e continua a doer é as diferenças sociais que existem ainda e a diferença entre um salário mínimo e um salário de um executivo. Mas isso é algo que continua a me doer numa sociedade como o Brasil. E passado quase 30 anos eu não vi mudar nada. Entendi. E isso tem mudado. Quando vamos olhar o salário mínimo na Europa e o salário do executivo, muita coisa pode ser 10 vezes. Aqui a gente está a falar 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Então isso é horrível. E óbvio que as pessoas têm de buscar mais que um trabalho para poderem sustentar. Levar dinheiro para casa, pagar o leitinho das crianças. Agora acontece que o foco, a ausência muitas vezes de procedimentos operacionais. Eu tenho uma ideia, mas nunca pus em prática. Eu não escrevi esse procedimento. Se perde tempo. Começa pela formação do profissional, quando entra na empresa. E eu tenho um procedimento operacional para a função daquela pessoa. A pessoa foi treinada nessa função, porque isso faz parte da educação e não errar. Não, nunca ninguém me informou. Eu fiz assim. Não, o procedimento deve existir. Os famosos POPs ou SOP, eles têm de existir nas empresas. E, em qualquer lado, no comercial, na logística, no financeiro, em qualquer setor da empresa. Então talvez haja, na comparação, uma maior organização no Standard Operational Procedures, que vemos que a maior parte das empresas não tem. E é engraçado isso, essa coisa de desenvolvimento de manual, a descrição de cargos, de atividades, né? Exatamente, das funções. Eu estava numa reunião essa semana com uma pessoal, eu estava lendo um livro, depois até vou te recomendar esse livro, tem um livro do Falcone que fala de gestão do dia a dia. Falcone é aquela consultoria, você já ouviu falar, uma consultoria de gestão de Eu procedimentos. conheço muito bem.
Você conhece? E é muito interessante, eu tava fazendo aquele método Kumbuka lá, fazendo todo com o time, né? Então a gente tá seguindo o livro. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, se os caras escreveram um livro que já tá na 9ª edição, significa que tem um método validado. Então, eu tento falar para os meninos aqui sobre critérios, né? Quais são os nossos critérios, né? Quais são os nossos procedimentos que a gente convencionou, que a gente validou, dizendo que isso aqui é ok e que tem que ser repetido por todo mundo da empresa. E, de fato, quando você começa a olhar sobre isso, sobre todas as coisas dentro do negócio, todas as áreas, sei lá, financeira, da emissão do boleto a qualquer outra situação que vier mais complexa dentro da operação, poucas vezes a gente aqui, se de fato eu sentei para escrever sobre isso e fazer com que as pessoas sigam aquilo de alguma forma, ou tenha onde possa até consultar na caso de dúvida, que é aí que é o ponto. A gente acaba sempre, como empreendedor, dado também a nossa loucura de rotina, Paulo, e essa é a minha falha minha mesmo, achando que aquela única explicação que eu dei para ele foi a suficiente para ele compreender na risca o que tem que ser feito e vai seguir. E aí, além de eu não passar dessa forma, eu não validei se está sendo feito daquele jeito e a coisa se vai e aí. E a foi pra demanda frente, do né? dia? E a demanda do dia a dia te impede de um monte Te de coisa. impede de fazer e dizer, poxa, eu vou arrumar tempo, eu vou dedicar o time para não só construir, mas fazer a revisão. Exato. Se não houver a revisão, como existe uma lei, não dura para sempre. Não, o PDCA lá, né? PDCA, né? Com certeza. PDCA. Não existe, não existe igual para sempre, ela precisa ser revisada. Então, eu cada vez mais acredito que quando a empresa é bem pequena, um número bem pequeno de colaboradores, as pessoas sabem. Eu só não gosto de que aquilo, no job description, uma descrição de cargo, ou seja, que seja demasiado restrita para a criatividade ou para dizer não, aqui na minha descrição de cargo diz só faz isto. Não, Já sim, tive casos sim, desses sim, na sim. vida. Sério. Não, eu não posso fazer mais porque a Que tá descrição escrito é. aqui, que a descrição é essa. Então, mas isso faz parte da conversa com o profissional e dizer, olha, é importante porque elimina erros do dia a dia, porque as pessoas podem ser mais produtivas, não estamos a falar disso, e ser uma empresa mais segura, menos erros. Sim, sem dúvida. E é interessante, né? Dada a sua experiência, tendo bebido de fontes culturais totalmente diferentes, o quanto isso você acha que te potencializa, te ajuda nos desafios hoje que você tem na UNO? Seja nessa questão da produtividade, de liderança com as pessoas, da organização do negócio, porque você está numa empresa buscando expansão, em expansão, Não, em crescimento, em franco crescimento. não, Como tem sido para você? Muitas vezes há uma vontade, ou toda a gente vem aqui, poxa, era bom entrarmos naquele negócio, no outro negócio. E uma das coisas que, com a experiência, dizer, não posso tirar o foco. Eu cresci, nasci dentro da vida hospitalar, mas mesmo dentro de uma área hospitalar, tem que ter foco. Qual é a área que eu quero atuar? Eu hoje atuo em oncologia, UTI, centro cirúrgico. Eu quero atuar em dermatologia? Não. Eu quero atuar com botox? Não. Não é a minha especialidade. Por muito boa oferta que de fornecedor ou de mercado que possa surgir. Então, essa é uma das etapas da nossa vida que a gente tem de decidir. Aquilo que a vida nos ensina também é que tem de haver planejamento para aquilo que a gente faz. Se não houver um planejamento, pode ser de vendas, conhecer o mercado. A gente já conhece o mercado, mas tem de planejar. Já planejou 2026? Estamos em fevereiro, no final de fevereiro. Sabe? Você já planejou. Já tem um forecast, já tem uma ideia, um budget preliminar de como vai terminar o seu ano. Consegue fazer isso. Mesmo que haja margem de erro, mesmo que tenha de fazer revisões trimestrais, mas sem planejamento, esquece. É muito difícil. Mas
eu acredito que muito empresário esquece o planejamento também. E se não sabe como é que vai terminar o ano, como é que vai criar a estrutura para suportar esse negócio? Qual é a tua estratégia para criar o negócio, para criar a estrutura? Aliás, eu acho que estratégia vem primeiro no dicionário que estrutura. E muitas vezes as pessoas fazem upside down. Põem a estrutura sem pensar na estratégia, sem ter um planejamento também. Então, aquilo que é o aprendizado destes 40 anos na vida hospitalar ou empresarial, diz que temos de planejar, que temos de estar certos daquilo que vai acontecer, que devemos procurar muito mais sustentabilidade de negócios do que as vendas a spot, pontuais, negócio pontual. Óbvio que o mercado muda muito. Os fornecedores que eram habituais Estados Unidos e Europa, por exemplo, na minha área, hoje é China. E não só porque existe produto muito bom, mesmo estou a pensar que mesmo marcas de multinacional puseram fábricas na China. E a gente vê lá Made in China. Então, há uma mudança, mesmo com toda a experiência, há uma mudança de foco de fornecedor, até uma diferente cultura entre Estados Unidos, Europa ou China, mas nós hoje temos de olhar para, e como tivemos sempre de olhar para o custo do produto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que, acima de tudo, quando nós olhamos e queremos empreender, nós temos de pensar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero quando instalo um negócio, quando penso em fazer alguma coisa? O meu negócio é salvar vidas com produtos, serviços e educação. Eu estou na área hospitalar, eu trabalho em áreas críticas, oncologia, UTI, centro cirúrgico. O meu propósito é salvar vidas. Claro que produto hoje existe em qualquer lado do mundo. Eu continuo a dizer que serviço era no passado, é hoje, vai continuar a ser no futuro um diferencial tremendo. O serviço. Absolutamente. E essa é a grande não sei se a palavra seria inovação, mas hoje, já para emendar duas perguntas. Então, 2020, chegamos na UNO, para retomar um pouquinho aqui, estamos em 2026. Então, vamos considerar que já somos uma jornada de 6 anos ininterrupta, só que agora, de fato, na cadeira de empreendedor. E quando eu falo empreendedor, porque para mim o empreendedor é aquele que só reúne várias posições dentro do negócio. O método tradicional. Lava o chão, Exatamente. bate equipamento. Ele está em todas as posições, né? Do CEO, caixa. a camiseta que ele vai vestir, quando você inicia seu dia, você nem sabe qual vai ser. Determinado dia você pode ser o CEO. Não, eu tenho uma lista na cabeça daquilo que eu tenho que vai acontecer, exatamente. E às vezes ontem eu precisava de enviar um e-mail para um banco chinês e eu tinha conversado na sexta-feira e ontem segunda. Então eram 8 horas, eu disse, eu não vou sair sem enviar este e-mail, porque eu não tive tempo durante o dia, porque surgiram tantas outras coisas. Mas aquelas to-dos, aquelas coisas que nós listamos de manhã para fazer, alguma coisa vai ficar para trás, é isso, não é? Exatamente. E o mais tão interessante, mas pelo menos é o que é nosso grande desafio, né, Paulo? Porque numa empresa média, eu costumo dizer que a gente não tá num tamanho. Você não é pequeno o suficiente onde você faz tudo. Quando o cara que inicia é exatamente isso, ele faz todas as posições. Só que também você não é grande o suficiente também, não tem um tamanho que precisaria para ter até o orçamento para contratar todas as pessoas nas posições que talvez fizessem mais sentido. Adalto, essa é uma excelente, Esse meio da curva, posicionamento, porque isso é absoluta verdade. Isto é, nós precisamos criar escala, massa crítica, para ter os profissionais devidos em cada setor. Então,
eu não tenho um CFO. Exatamente. Eu vou ter um CFO agora em abril. Definitivamente. É porque os financeiros são caros, não é, Adão? Que ninguém nos ouça, né? Que ninguém nos ouça, que ninguém nos ouça. Mas, então, há determinadas cargos, posições que a empresa não tem como pagar o profissional. Eu sempre quis ter os melhores profissionais do mercado. Eu sempre quis pagar melhor que o resto do mercado. Eu sempre quis dar os benefícios que não podem ser inferiores a uma multinacional. Para ter isso, nós temos de ir com cuidado. Eu tenho uma regra dentro de casa. Eu só admito o meu número de colaboradores tem de ser igual ao meu faturamento. Isto é, tem de ser R$1 milhão por colaborador. Senão eu não vou admitir. O meu crescimento tem de crescer R$1 milhão para eu ter anual. Não é mensal. Sim, eu não. Para ter um funcionário a mais, independente de onde seja. Então eu ligo muito. Isso não é meu. Praticamente não Uma vai um métrica. livro aqui que eu possa ver. Métrica de vida, né? A métrica tem a ver com o meu negócio. Óbvio, os negócios são diferentes. Se eu tiver uma fábrica, eu não tenho fábrica, eu sou empresa comercial. Se eu tiver uma fábrica, óbvio que eu não consigo possivelmente atingir isso. Talvez, não. Mas saber que essa é a minha regra e saber que, ok, qual é o faturamento que eu espero. O que é que eu espero para 2026? 2026 eu vou crescer 40%. Então esse 40% me permite colocar mais 6 funcionários. É uma forma objetiva, muito objetiva de a gente chegar ainda. Tal. Se não me engano, o indicador é renda per capita, né? Que eles dizem, né? Tem uns que calculam a renda per capita, né? Eu quando falo disso, no meu início na Johnson & Johnson, eu fiquei 8 anos na Johnson, lá em Portugal, sempre me diziam, você tem de atingir $1 milhão por vendedor. Veja. $1 milhão são 5 milhões e com reais. Não é. Não faz sentido na nossa situação atual. Talvez em 98, como era. Talvez estava ali, estava dentro. Nessa altura era a paridade. Mas não. Atualmente é impossível. Mas R$1 milhão, sim, no meu negócio. Funciona. Tanto que este ano já começamos com mais uma pessoa na logística. Mais uma pessoa administrativa na assistência técnica, mais 2 técnicos que vão entrar agora, um financeiro e mais uma pessoa para treinamento. Então, um fisioterapeuta. Não, isso é interessante, né, Paulo? E dentro dessa inovação da UNO, o que a UNO hoje está fazendo? Vocês, 6 anos empreendendo, desafios postos, como você já muito bem exemplificou. Aonde você acha que você acertou naquilo que você está fazendo? Você falou muito sobre o serviço. Eu, pessoalmente, aqui eu sou muito. Eu tenho valor nessa tese. Para mim, no fim das contas, o que vai sobrar para nós, sobrar para as empresas de alguma maneira, vai ser o serviço, porque o serviço é a única ponta que você personaliza o atendimento. E você vai dar ali, aí a única parte que vai ficar pessoa por pessoa. Porque tudo aquilo que seja, até mesmo na parte fabril, ela vai ser dominada pelos grandes polos, não tem muita. Já há uma concentração natural nisso. O nível de capital investido é intenso, e capital é muito complicado você chegar nesse nível, então, ou seja, competir com isso é muito complexo. Mas o serviço não, o serviço literalmente é quase que alfaiataria, né? E como que você compreende tudo isso, seja obviamente no seu business, e acho que onde você acertou e o que você está vendo ainda para aqui para frente, para exatamente esse setor que você atua. Depois da experiência com tantas empresas, não há nenhuma empresa perfeita, muito menos em serviços. Usualmente as empresas se dedicam em fabricar, em inovar até no produto, sim, mas depois esquecem o pós-venda. E o pós-venda para mim pode ser uma locação, é um pós-venda, Sim. A venda em si do produto ou uma locação do produto, o comodato do produto. Mas se não houver um acompanhamento com... Por exemplo, nós implementamos um relatório de evidências mensal para todos os clientes. Todo o cliente recebe um relatório de evidências mensal.
Aí o que é isso? Ele diz quem é que foi lá ao hospital, dos equipamentos e os números de série, se algum teve problemas, se foi, ah, se tive alguma peça, spare part da reposição, ah, qual é a taxa de disponibilidade do equipamento. Isto é, eu tenho, imagina, 100 equipamentos, eu tenho 100 operacionais, tenho 100% de disponibilidade, ou a minha taxa está em 95, está em 90, e como é que é esse trend ao longo, essa tendência ao longo da prestação desse serviço. Ou seja, nós não queremos deixar o cliente desamparado. Inclusive surgiu agora uma nova lei pública, a lei das licitações. No Brasil era muito antiga, 8666, e ela agora foi em 2021 ela foi alterada, e agora em setembro houve um aditivo à lei que diz que o setor público, o SUS, precisa de garantir a vida do equipamento, o equipamento funcionando durante toda a sua vida útil. Uhum. Porque até agora o Estado compra, há um ano de garantia que todos dão, e passado um ano de garantia acabou. E nem há verba para manutenção, todo mundo esquece. O equipamento ficou encostado lá, e isto é um absurdo do que acontece. O que nós fazemos muitas vezes, sem nos pagarem, mas garantir que o equipamento esteja funcional. E depois, com a educação continuada, o profissional de saúde nosso, que trabalha para nós, indo até o hospital em cada estado, para dar treinamento a quem vai usar o equipamento. Sim. Vou dizer, no estado de Alagoas, de setembro ou de agosto ou setembro até ao final do ano, eu acho que formámos umas 400 pessoas. Poxa, que legal. No estado de Alagoas. E você, essa formação é na utilização, a gente está até conversando aqui antes, né? É na utilização dos próprios equipamentos. É a utilização dos próprios equipamentos, né? Porque tão importante quanto o teu equipamento é ter gente que usa, né? Do equipamento. Sim. Porque há um turnover, há uma mudança muito rápida no setor clínico, principalmente enfermagem, fisioterapeuta. Das pessoas, você fala, não nos equipamentos, das pessoas mesmo. Das pessoas mesmo. Entendi. Então, por isso é que eu falo de educação continuada. Portanto, entendi. Há que repetir. Certa vez eu vi uma notícia, eu não lembro exatamente qual estado, a região, que esses municípios X desse estado, há muito eles pleiteavam um equipamento de raio-x para fazer tomografia. E o tal do equipamento, depois de muitos pleitos, enfim, questões políticas, etc., compraram o tal do equipamento. E agora o equipamento não tinha quem soubesse usar. Então, porque pelo que o médico que tinha, sei lá, saiu da cidade, mudou de cidade, e agora não tinha mais quem usasse. Então, agora a busca deles era para contratar um profissional que fosse levado para essas regiões, porque até hoje também nessa mesma notícia era uma emenda de uma notícia dizendo que é muito difícil atrair profissionais da área de saúde para locais mais distantes dos grandes centros, né? Imagino que isso seja uma verdade, né? Nem exagero de televisão, né? Eu tinha pessoal agora em Marajó a montar equipamento. Marajó, Ilha do Marajó? Ilha do Marajó. Caramba. Há uma semana atrás tinha um engenheiro que foi montar equipamento lá. E os profissionais vêm num avião teco-teco da segunda, de Belém para Breves, Marajó, e regressam à sexta. Então há muito deslocamento. Imagina, eu conheci muito bem a realidade do Rio Branco, no Acre, e você vê cirurgiões profissionais de saúde, desde ortopedista, cirurgião cardíaco, cardiovascular, etc., que estão ali deslocados durante 15 dias, durante um mês. Entendi. E então todo esse deslocamento, hospedagem, logística, etc., é pago pelo Estado, porque não há profissional ali. Então não é como eu fui importado e fiquei. Não, eles são importados e regressam a casa. Você conhece os 27 estados, Paulo? Você já conhece os 27 estados do Brasil? Todas as capitais? Ou não chegou a ter algum lugar que você não conhece? Roraima. Só não conheceu Roraima. Caramba, meu. Roraima.
Então eu disse, poxa, quem é que conhece Rio Branco? Pouca gente. Quem é que conhece o Amapá? Rondônia, então você conhece Rio do Rondônia. Rondônia, Porto Velho. Porto Velho, né? Sim. Que Porto Velho. Mas, tá bom, mas Amapá. a Rondônia é grande. Macapá. Agora o Acre tem menos de 1 milhão de habitantes. Sim, sim. 980 mil. Amapá tem 980. Ele tem uma extensão territorial, ele é extenso territorialmente, porque tem a parte amazônica ali, que nem Pará, né? Mas O Amapá é mais fácil porque tu tens Oiapoque lá acima da cidade do Macapá, que 600 quilómetros para cima, mas o Amapá é um estado que vai ter um enorme desenvolvimento por causa da questão do petróleo, né? Sim, sim. pela exploração de petróleo, mas eu tenho a honra e tenho Muito bom. de conhecer praticamente o Brasil inteiro. o Brasil. Muito bom. Muito mais bom. que muito. E isso é fantástico. A gente que. Isso é engraçado. Muitas vezes falam-se sobre a tal do cidadão, a da brasilidade de não ser. E o quanto que você se envolver, porque obviamente teve a questão profissional, mas é mais do que isso, porque no final você tem que viver uma certa experiência no local, porque você está lidando com os profissionais daquela localidade. E novamente volta a questão cultural, né, Paulo? Porque é diferente, não é? Totalmente diferente. Sabes que na multinacional não dava tanta oportunidade de conhecer. De fazer isso. Tá, agora que tá então, mais na empresa nacional e hoje, eu viajo pouco para fora, eu viajo muito dentro. Então esse conhecimento cultural e da realidade, é evidente que as necessidades são diferentes no estado do Amapá, no estado de São Paulo. Sem dúvida. Totalmente sem dúvida. O do Acre, estou a pensar, os estados pequenos em população, mas com necessidades tremendas. Nós damos a manutenção lá no Amapá para o estado, no Amapá, e é muito gratificante ouvir de que nunca tinham tido um serviço como aquele. O que a gente quer fazer é diferente. Mais do mesmo. Tens centenas de empresas. Exatamente. Milhares de empresas. Qual é a tua diferença? O que é que vai fazer de diferente no mercado? Essa coisa de começaste a falar no início, a gente se conheceu através do Marcelo. Sim. E foi uma indicação. A indicação, mesmo num mercado grande como a saúde, é tão importante. É tal confiabilidade. Sem dúvida. Eu tenho muito cliente que quando começámos, ainda sem empresa, mas começámos a representar e a fazer negócio aqui em São Paulo, começámos em São Paulo, eu tenho importantes hospitais desta cidade que até hoje são meus clientes. Desde 2012. Então 14 anos, vai fazer 14 anos. A diferença, a confiança que tem. Eu falhei, alguma vez deve ter falhado com o cliente. Sim. Mas o que eu quero dizer é que não importa se é fim de semana, se é necessidade durante a noite, mas eu trabalho com a saúde e não posso esquecer disso. Então tenho de estar disponível 24 horas por dia. E esse é o meu preço. E como que você faz? É muito importante, muito forte. Eu sou um cara que gosto muito dessa coisa da cultura e pessoalmente tento ler tudo sobre o que tenta explicar, porque para mim ela é determinante para tudo. Principalmente quando a gente fala de empresa. Aquela frase antiga, né? Já tá meio passada essa frase que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Você pode planejar o que for, mas se dependendo como se as pessoas que estão ali não comprarem aquilo, ou não for totalmente distinto daquele ambiente, não vai acontecer. O que eu queria te perguntar é que, dada a sua, olha que interessante, né? Não sei se é uma relação direta, mas para mim indireta. Culturalmente você tem impacto desde o primeiro dia que você pisou aqui, vindo de fora para cá. Todas as experiências são choques culturais que forjam você como profissional. E hoje, de alguma maneira não, de maneira completa, você segue lidando com questões culturais complexas, porque, novamente, eu atender o mercado de São Paulo é uma coisa, eu atender o mercado Acre
É totalmente diferente. Provavelmente o dono do hospital lá no Acre, nem sei se tem hospital quadro privado, me perdoe, mas vamos imaginar, o hospital privado no Acre, aquelas pessoas, as necessidades desses caras não são os mesmos do dono do Sírio-Libanês, por exemplo. A demanda, talvez, pode ser parecida, similar, mas as necessidades clássicas, granulares, são totalmente diferentes. E o quanto você acha que essa sua bagagem, que de fato te ajuda nisso tudo, a lidar com todas isso? Porque para mim, tá claro que você tem lidado com questões culturais desde o início, né? Excelente. Eu a primeira vez que fui ao Acre, e voltei várias vezes, a Fundacre, a Fundação Hospital do Acre, o maior hospital lá em Rio Branco, eles me pediram o que eu achava do centro cirúrgico, o que é que, com a experiência, o que é que eu propunha de alterações, etc. Então eu acabei de fazer um trabalho de consultoria não pago, não remunerado, lá na Fundação Hospitalar do Acre, quando chegou a Amapá, e pode ser consultoria sobre produtos. Volto a dizer, não remunerado, é só minha experiência, e dizer, gente, não preciso fazer esse investimento nesse equipamento com com esses parâmetros que vocês querem, porque vocês não vão usar isso. Se querem 200 equipamentos, vão usar isso em um ou dois, alguma vez na vida. Então, por que gastarem dinheiro em 200 equipamentos com todos esses parâmetros? E muitas vezes há um copy-paste do edital que foi procurado na internet, um outro estado abriu para aquele produto e simplesmente foi colado depois para fazer um novo edital. E qual é realmente a tua demanda? Num ventilador do UTI, se o hospital não tem neonatologia, por que eu vou pedir neo e vou pagar o dobro do preço no ventilador quando o que a minha necessidade é adulta pediátrico? Eu não tenho neonatologia aqui. Eu não tenho maternidade aqui. Então, algum tipo de consultoria profissional sobre produto ou instalações, a gente... Isso é muito bom, porque há uma necessidade, principalmente nas regiões mais distantes. Não, ninguém vai impedir isso em São Paulo. Sim, sim. Ninguém. Sim. Mas então é muito gratificante viajar a essas regiões e colaborar. Por exemplo, nós estamos instalando lá em Macapá, agora em março, a primeira central de monitorização cardíaca do Estado. Essa central de monitorização não foi comprada. Foi doada por nós. Está sendo doada por nós e instalada lá no... Há uma função... Qual é o teu propósito também de vida? Se eu não puder contribuir para alguma coisa... Não, eu fico grato porque há famílias que dependem disso, da empresa. Isso é uma parte da minha função social. Pagar bem ao funcionário, que ele seja muito feliz naquilo que ele faz, porque senão não vale a pena. Ou somos felizes naquilo que fazemos, ou esquece. Vai embora da empresa. Eu sou responsável por trazer felicidade para os colaboradores. Mas o colaborador quer que parte dele, né? Quer fazer a parte dele. Então, assim como essa responsabilidade social que nós temos como empresa, como empresários, responsabilidade para com os colaboradores e as famílias, existe também uma responsabilidade social naquilo onde atua. Não vai ter verba, não vai ter... Será que eu consigo colocar no meu orçamento e fazer a diferença no Estado? Então... Faz sentido fazer. Você tá me falando uma coisa interessante do propósito, né? Que nessa conversa que eu tava com meus meninos essa semana, a Erika trouxe uma frase fantástica, aquela frase que dizia que perguntaram na época lá no projeto Manhattan, que perguntaram pra moça que tava varrendo,
que ela estava fazendo. Ela falou, ela estava varrendo lá um espaço e perguntaram para ela o que ela estava fazendo ali. Ela disse que estava levando um homem, ajudando a levar um homem à lua. Que foi a frase mais forte de propósito que eu já. Que ficou meio que simbólico, né? E realmente é muito forte isso, né? Quer dizer, a pessoa que tá ali, o senso de situação onde ela está, no momento que ela está. O que você tem buscado nesse trabalho diário e árduo que nós sabemos? Porque, novamente, função estratégica, visitando o cliente, sendo uma posição de financeiro, tratando orçamento, volta de novo com vendas, lidar com o cara da equipe de manutenção técnica. E ainda tem que ter o tempo para poder esclarecer para todo mundo que esse é o propósito da ONU. É muito árduo até tu teres uma estrutura, poderes pagar uma estrutura também, Sim, sem dúvida. ter a capacidade da empresa pagar e ter uma estrutura completa, aí é um tempo árduo. Exige muita dedicação. Eu trabalho 12 horas por dia, das 8 às 8. Às vezes, aí 8 horas deu o meu horário, vou embora. Não é saudável, eu não estou a dizer que eu sou algum exemplo de vida. Tá? O que eu estou a dizer é que é preciso um trabalho árduo, dedicação, até que tenha a empresa e ela possa seguir sozinha com os profissionais em cada setor. Uhum. E então, aí eu estou no backstage mais para verificar se está tudo correndo dentro dos tais padrões de qualidade. Sim, sim. Daquilo que eu quero atingir. Mas fazer isso tudo, eu não vou dizer que é fácil. Um garoto, não é mais garoto, eu acho que tem próximo dos 50 anos, mas me dizia: Paulo, como é que foi essa transição de multinacional para ser empreendedor, para fazer uma empresa? Porque muita gente tem a expectativa de que tudo vai acontecer muito rápido. Sem dúvida. E depois vem a frustração. Eu começo a investir e já ganho dinheiro no final do primeiro ano. Não! Esquece! Esquece! Para ter algum retorno e pensando sempre em planejamento e pensando sempre no caixa, esquece, em 3 anos não tem um investimento de 3 anos. Você tem algum dinheiro lá dentro da gaveta, no teu banco, que te possa sustentar durante esse tempo? Porque vai ser investimento. Óbvio que há um outro problema, é contas da empresa e contas pessoais, e haver um mix-up, Uma mistura uma aí mistura não saudável. nada saudável. Não saudável. Mas criar, eu acho que há uma capacidade fantástica no Brasil de ser empreendedor. Incrível. Tu viste que a taxa de mortalidade das empresas é caixa, certo? Sim, caixa, total. Total. Porque eu cresci muito rápido, porque eu misturei contas, porque agora eu tenho dinheiro no caixa, eu posso gastar, Sim, sem dúvida. Sim. seja o que for, e morreu pelo caixa. Não é por... não são os DFs, muitas vezes, os demonstrativos financeiros, que nos dizem que o demonstrativo financeiro até está bom, só que ele deixou de ter crédito. Uhum. O custo do dinheiro nós sabemos. É o segundo mais alto do mundo, não? Sem dúvida. Eu não sei quem é o primeiro, mas que a gente deve estar bem pertinho para ser primeiro lugar. Não sei se é Indonésia. Deve ser. Eu não sei exatamente quem é o primeiro, mas com certeza está quase ali. Acho que vamos ter uma melhora previsível para março da queda. Uma queda da Selic. A gente espera. Mas caixa, fluxo de caixa. Se não olhar para isso, e mesmo os resultados mensais, os demonstrativos financeiros,
Se não tiver uma análise detalhada, olha os teus estoques também. Ela comportava com a tua venda? Quantos meses de estoque é que tem na tua empresa? Você comporta isso? Você tem um dinheiro parado lá, não vai vender nada. Exatamente. Se estiver no banco, ainda tem alguma coisa. No estoque, não. Seu prazo de pagamento do seu fornecedor, como é que ele tá? Sabes uma coisa? Isso quando eu comparo os prazos de pagamento, principalmente aqui no Brasil, o prazo de cobrança, Uhum. não é tão ruim assim, sabes? É. O prazo de pagamento não é tão ruim. Óbvio que a inadimplência existe aqui. Eu diria que na Europa é zero. É zero qualquer coisa. Sim, sim, sim. E aqui é o único cuidado que temos de ter. Mas o prazo de cobrança não é tão extenso assim. Aquilo que, aquilo que nós temos de ruim para o empresário é a taxa de juros, o custo do dinheiro. Cada vez que crescemos e estamos a trabalhar, temos o banco como sócio. Passa a ser o nosso sócio principal. Sem dúvida, sem dúvida. Então, sai o mais rápido possível, ou não aumenta tanto para não ficar tão dependente, vai com calma. Há ainda custos elevados de logística. Nós temos um país de tamanho continental. E nós sabemos, somos privilegiados aqui em São Paulo com as estradas. Sem dúvida. Maravilha. Uma Bandeirantes, Castelo Branco, Castelo Branco, Rodanel, orgando tudo agora. fantástico. Mas nós temos 5 vezes mais custos de logística que os Estados Unidos. Mesmo com todas. Um caminhão nos Estados Unidos consegue fazer 5 vezes mais entregas que aqui no Brasil, na mesma distância. Porque as vias rodoviárias são primeira classe. Aqui tem um desgaste do caminhão muito superior ao que tem lá. Então os custos associados à logística são muito altos no Brasil. Entendi. Eu entendo que é um país continental. Nós continuamos a depender da malha rodoviária e não ferroviária. Exatamente. Vamos ver a Europa transporta, não é 100%, mas uma larga percentagem via ferroviária. Menos poluição, menos acidentes, Sem dúvida. menos atraso. Menos atraso, menos mais tudo, né? rápido, Mais rápido. bom para o ambiente e nós, por lobbies, ou seja o que for, nós continuamos a dar preferência à malha rodoviária. Depois temos elevados custos de logística. Para não falar a tua área e os tributos, principalmente os de venda, eu nem falo do IRPJ, eu estou a falar de tributos de venda. ICMS, aquele de venda mesmo. Os tributos de venda, o PIS/COFINS, o ISS, o ICMS e todos esses mais associados. Alguns são cumulativos, ainda PIS/COFINS ainda acumulou sobre o ISS. Sim. Hoje está uma discussão sobre isso, deve retirar, como foi retirado do ICMS. Exatamente. Mas é tal bagunça dos impostos, dos tributos de venda. A tal da judicialização, né? Então, é muito interessante porque a gente conseguia... será que a margem fica para a empresa ou eu consigo ser mais competitivo no preço do mercado? Pagar menos. Hoje é quase impossível ter um plano de saúde, pagar um plano de saúde para toda a gente, não é? Privado, eu digo privado, óbvio. E os planos de saúde aumentam mais 2 dígitos por ano. Por ano. Sem nenhum tipo de freio, né? É interessante que eu estava a ler um artigo que há uma tendência agora das empresas diminuírem custos de saúde, plano de saúde. Não é porque retiraram o plano, já começaram a ter a comparticipação. Né? A comparticipação. Então, reduziu para as empresas. Na minha empresa é pago 100%, mas é um custo elevado. Isso é custo Brasil. Quando eu digo que para uma pessoa idosa como eu, que um plano de saúde bom
são 1.000 euros por mês. Dizem não, 1.000 euros por ano. Não, por mês. Por mês. Isso é o custo do Brasil. Então, mas as empresas agora estão a tentar que A participação é o que tem sido a forma. Que na verdade, no final das contas, eu não sei o quanto, sabe, Paulo? A gente tem um problema. Pode ser um problema, não sei se acontece nos outros, deve acontecer nos outros países, mas eu não conheço as outras praças. Primeiro que a gente tem alta concentração em praticamente todos os grandes setores. Não existe competição efetiva. Se você pegar qualquer ramo de atividade, um segmento, vamos pegar ramo farmacêutico, por exemplo. A gente tem duas, em São Paulo, existem duas grandes farmácias. Droga São Paulo e Rede Droga Rio. Droga Raia, Droga Brasil. São essas duas. Obviamente eles estão geolocalizados na região sul, sudeste, aí cada região tem sua, mas literalmente são dois players. Três vai é dois. E a eles cabe literalmente determinam exatamente. E eu não estou dizendo esse esquemagem, porque também é tudo tabelado, a ANS tem um controle pesado sobre várias questões, né? A Câmara de Medicamentos do Ministério da Saúde. Exato, a ANS lá tem, né, tem um trabalho pesado em relação a isso. Eles controlam os preços são liberados em março todo o ano. Exato. Com os aumentos. Com os aumentos, vão ser ajustes, determinam, né, qual o percentual. Mas sabe uma coisa muito interessante? As 5 maiores empresas farmacêuticas no Brasil são todas nacionais, não são multinacionais. É verdade, verdade. São todas 100% nacionais, verdade. Todas concentradas em São Paulo. É verdade. Já viste? Não sabia que eram todas em São Paulo, mas... Mas são todas nacionais. Isso é muito interessante. Nunca não entraram. São mega empresas. São mas gigantescas. Gigantescas. Muitos bi. 10 bi. 10 bi. Mesmo, é isso mesmo. Então... Mas eu fico feliz por isso, sabes? Sim. Independente daquelas empresas multinacionais que algumas têm patentes que ainda não quebrou a patente, então só eles é que têm aquela molécula para vender. Mas ainda sobre colaborador e o que o que a lei nos restringe, eu gostava muito com CLTs. Quando falo de CLTs, a lei restringe muito a meritocracia, sabes? Quando eu tenho o mesmo cargo, eu não posso diferenciar salário. Sim, tal da isonomia. A isonomia salarial. Desculpa, eu não concordo absolutamente com isso. Isonomia. Tem de haver mérito. E isso é o que eu acho só na lei trabalhista hoje que deveria ser revisto, né? Na verdade você tem algumas... Eu não vou usar a palavra ginástica para não ficar tão pejorativo, mas de alguma maneira são alternativas para tentar fazer com que isso prevaleça. Mas mesmo assim, que acho que aí vem a parte também de dados esses tantos outros custos que você mencionou, que compõem o tal do custo Brasil. Certa vez eu estava numa discussão com os amigos do Arthur, meu filho, né? Estavam lá os pais, tem empresa e tal, e a gente falando sobre o custo de contratação e tal. Aí teve uma discussão, quanto que era, aí eu peguei uma folha de papel e eu comecei a nominar para eles qual que é o custo efetivo do registro de um funcionário. Ele falou, beleza, tem lá o salário, 13º, vou pegar um setor qualquer aí, os benefícios diretos, vale transporte, vale refeição, tem alguns que tem vale alimentação, perfeito. Agora vamos para aqueles indiretos que não saem de todo mês. Provisão do 13º, provisão de férias. Então você tem e a provisão de 1/3 de férias. Aí você tem a multa dos 40%, você tem que estar na sua conta. Aí eu coloquei uma outra linha que eu chamei assim, que é o custo de possível ação trabalhista. Eu falei, mas como assim? Aqui que tá o ponto. Porque a ação trabalhista hoje, ela pode ser provocada, independente se tem razão ou não. Porque se você for chamado na Justiça do Trabalho, e isso pode acontecer, na verdade acontece bastante, independente de você ter razão ou não ter razão sobre aquilo que está sendo pleiteado, já aconteceu duas coisas com você. Se você não contratou um advogado para poder te representar, vai dar revelia, ou seja, o autor da ação vai ganhar contra você. Então, no mínimo, você vai gastar aqui com um advogado em torno de um salário mínimo,
2 salários mínimos, vai, 2.500, 3.000 reais, para ele poder te representar ali. Isso é um custo direto, que você como empresário, de alguma maneira, tem que estar aqui na sua conta. E isso é engraçado, porque as pessoas acham que isso não deveria estar na conta. Eu falei, não, claro que tem que deveria. Se é algo que pode acontecer, é provável que aconteça, dependendo até do meu ramo, eu tenho que estar com ele no meu lápis. Porque senão vai me levando a cometer um erro sobre aquilo que eu estou precificando. Se eu quero chegar no meu custo efetivo. E o que parece, pô, e novamente são os tais custos ocultos, tais quanto esses outros que nós mencionamos da nossa ineficiência operacional, regulatória, que muitas vezes acabam penalizando, porque no fim, a margem do seu produto que você espera lá no fim da linha, ela acaba não acontecendo, dado que um monte de coisa vai acontecer que você nem conseguiu prever naquele orçamento inicial do ano. Mas, querendo para a parte boa do nosso papo aqui, e sem estourar, porque é um assunto difícil de a gente não cobrar, Sabes né? que uma das coisas, parte boa ainda com o colaborador, é que, graças a Deus, existe garotada que precisa de ganhar dinheiro, levar dinheiro para casa e tem vontade de aprender. Uhum. Sim, sem dúvida. Sim. Então, eu estou a falar das experiências que eu tive na empresa e que eu estou muito feliz. Primeiro porque essas pessoas estão levando, estão contribuindo ou estão sustentando a casa, levando o dinheiro para sustentar a família. Mas, por outro lado, eu incentivo bastante, através até de subsidiar pela empresa. Eu quero que vocês saibam inglês. Vocês são garotos ou garotas, vocês têm de aprender inglês. Boa. Como sabes, essa é uma dificuldade no Brasil. Sim. Então, Você viu aquela média que dizem que o Brasil é o lugar que mais. Eu não sei se está certo, tá? Que mais pessoas estudam inglês, mas é o lugar que tem menos pessoas falando inglês? Mas tu já viste que isso tem a ver muito Engraçado, como a TV sempre fez dublagem. Sempre fez dublagem. Sim. Sabes que em Portugal não há dublagem, Não há dublagem? há legenda. Ah, tudo é legenda. Então a gente aprende de criança. Você vai. Ou se era em espanhol, ou se era em inglês, e fica mais fácil. Sério que não tem dublagem? Nossa, isso eu não sabia, isso é uma novidade pra mim. Essa eu não imaginava. Eu aprendi por causa dos meus pais, totalmente, né? Não só estudo. Meu pai sempre disse pra mim, eu não aprendi a falar inglês, mas meus filhos vão falar, tanto que minha irmã nem mora no Brasil mais, foi por fora. Eu falava, eu não vou falar inglês, mas meus filhos vão falar. E ele sempre, é engraçado que já ficando mais velho e se torna pai, né, Paulo? A gente fica nessas, visualizando o que os nossos pais, que os meus pais fizeram por mim, como foi importante. E meus pais sempre falaram pra gente assistir filme legendado. Meu pai não deixava assistir filme dublado. Era na época de fita cassete, né? Sim. Então a gente assistia muita fita cassete em casa. Sempre foi legendado. Mas eu não imaginava que em Portugal... espetacular. Eu não imaginava dessa... Eu imaginava que em Portugal... Eu ligo à questão da dublagem, porque a única língua que aqui fomos habituados a ouvir é português. Português. É verdade. Tem razão. E o nosso ouvido não ficou aberto para outras línguas. Sem dúvida. Então, isso ajuda muito, sabes? Eu vejo a minha filha caçula, que tem 22, mas ela começava a ouvir, mesmo sem legenda, qualquer filme ou com o celular, ou seja o que for. Ela hoje tem um inglês. Eu tenho um inglês profissional toda uma vida que tive que falar inglês. Mas ela me espanta com a qualidade do inglês dela. Ela tem expressões idiomáticas que eu não tenho. Nativo, quase um nativo, né? Então, um nativo, né? Fala como um nativo. E ela lê muito em inglês também. Sim, sem dúvida. Então, isso ajuda bastante. Eu incentivo o pessoal. Eu não vou incentivar, sinceramente, um homem e uma mulher de 50 anos, porque eu sei que não vai dar certo. É mais difícil. Mas a garotada é muito fácil de aprender. Aquilo que eu digo é: vai à Alemanha e vê que todas as crianças falam alemão. Então é mais fácil que. É uma brincadeira. Sim, claro. Quão fácil é de uma criança aprender línguas, ou pode ser um adolescente, um jovem.
Ah, sim, sem dúvida. E o que eu queria até puxar aqui de um assunto, Paulo, que eu acho bem interessante na sua, no seu, da sua experiência. Você, no fim, a gente atua lá no mercado privado, como você já disse, e o público. Eu não sei qual o peso dos dois ali. O É, público começou mais a partir de 23 23, de tá. atender os preços, porque era Percentualmente hoje dá 100%, quanto? Hoje dá quanto? 70-30, 70-30? Perfeito. talvez. Imagino que tem uma larga campo de oportunidade. Só que são características diferentes até como do tipo de cliente. Como que atender licitação pública exige de você um rigor. Tudo que a gente falou até no início aqui para amarrar os nossos assuntos. Falou de procedimentos, de nível de qualidade, descrição das coisas como acontece. O público exige ainda mais do que o. Não que o privado não tenha esse nível de qualidade, mas até por conta da licitação, você tem que se preocupar com tudo isso. E de Fazer alguma uma maneira te ajuda pegadinha de outra um coisa, né? documento, faltou um documento de trabalho. Faltou uma coisa e acabou. Faltou Você perdeu a licitação. Perdeu todo um trabalho documentos, investido. imagina, é enorme. Exato, exatamente. O quanto isso traz melhor. Eu sempre eu já incentivei alguns clientes a participar de licitação, não necessariamente para ganhar, mas só para aprender e adotar procedimentos internos. Eu falei assim, cara, você quer aprender a estruturar determinada área? Participa de uma licitação pública e vê qual é o desafio que você vai enfrentar. Talvez você não ganhe a licitação, mas eu tenho certeza que você vai adquirir um aprendizado absurdo do ponto de vista de procedimento. O quanto que isso eu estou dizendo faz sentido? Quanto isso ajuda realmente no negócio e, mais do que isso, quanto é uma oportunidade para a ONU pensando aqui para frente? Porque imagino que vai haver há uma expansão direta, né? Porque o último orçamento agora público fala do aumento até, um incremento maior de investimento, do carimbo lá, né? Do investimento na saúde. Isso é uma oportunidade para a ONU, certo? É uma grande oportunidade, sim. O fato é que nós começamos, sim, a responder à licitação. Poucas licitações nos chegam. Perguntemos, sei lá, um robô que pesquisa junto de tudo o que é prefeituras, estados, federação. Então, nós temos 3 níveis de entidades, Sim. Municipal, estadual e federal, e são milhares. São, mesmo para o mesmo produto, sei lá, um laptop, possivelmente pode haver naquele dia 20 licitações, 40 licitações. E eu não consigo ter conhecimento de todas as licitações se não tiver um sistema automático que me identifique que é a licitação. Esse é um problema. Mas há que ir com cuidado e com critério, porque a gente conhece a capacidade de pagamento de cada Estado. E dizer, poxa, eu este Estado vou porque tem um bom histórico de pagamento em dia, aquele Estado eu não vou porque é um risco para a minha caixa, Sim, sim. e eu não aguento porque vou estar a margem que eu podia obter, vou estar a pagar ao banco, ou vou perder dinheiro, não sei. O que é um grande aprendizado, e concordo contigo, Adalto, é fantástico, não só em termos... em termos de edital, de ler um edital, de ler um termo de referência, de olhar para aquilo tudo. A minha empresa está enquadrada com tudo o que a área pública demanda, porque o privado não demanda a mesma coisa. Sim. Não Mais é flexível, só. talvez. Eu estou cadastrado no SICAV. Eu tenho tudo correto e inserido dentro do SICAV, que eu não preciso enviar as declarações negativas de débitos, negativas disto, negativas daquilo. Comprovação da capacidade técnica, sei lá, da CREA do engenheiro, a ART, eu tenho a ART naquele estado, eu tenho CREA naquele estado. Alguns pedem, até porque o Conselho de Engenharia está cada vez mais atento a isso. É preciso ter um engenheiro responsável por, se eu quero fornecer, eu tenho engenheiro responsável naquele estado. É um aprendizado incrível. O outro aprendizado é sobre os teus concorrentes, o teu mercado. Quando eu vou a uma licitação pública, posso ter lá 20, 30, 40 concorrentes. E então eu vou conhecer com que produto é que ele está agora. Qual é o prós e contra daquele produto, qual é a precificação que ele está a fazer. Eu vou ser comido no mercado porque entrou um novo player.
Entendi. E, como é que eu vou saber disso? Não é na área privada, na área pública que eu vou ter esse conhecimento de mercado. Que legal, legal. Eu nem tinha pensado Esse nisso, é é verdade. muito Conhecer outros players do que Eu você não vou para ganhar, eu vou para saber quem é que está, para aquele produto, quem é que está licitando. Baita dica, hein? E acaba sendo uma baita de referência, porque normalmente essa questão da licitação é engraçado. Durante muito tempo, Paulo, eu tinha a sensação que ficou meio. Primeiro, vamos dizer, a mácula das coisas não bacanas que acabam acontecendo, né? Que a gente, quando vê manchete de licitação pública, você já vincula automaticamente com coisas não republicanas. Podemos, vamos manter nesse nível aqui. Obrigado pelo tempo. E mas pelo contrário, mas olhando por esse aspecto no qual a gente está mencionando aqui, você simplesmente falou de algo que eu nunca tinha pensado, acaba sendo quase que um benchmark absurdo que você pode fazer do seu próprio setor. Sabendo quem são os players, quais tipos de produto que eles estão trabalhando, obviamente, licitação, os preços não pode ser a melhor referência, mas acaba sendo uma coisa importante para você entender para onde o mercado está indo, o que as pessoas estão demandando. Porque o setor público, primeiro que ele se não é o maior, deve ser um dos principais compradores de quase todas as áreas. Eu não sei se é o maior, Ele mas devia ser deve ser um dos inferior ao principais, né? privado, porque o privado acaba por ter mais leitos hospitalares hoje do que o público. No entanto, por falta de gestão, acaba por gastar mais. Exatamente, que aí que é o ponto, né? Há mais desperdício no setor público. Enquanto eu compro o equipamento X da Samsung para ver aqui a TV e eu vou manter este equipamento funcional durante 10 anos, no outro talvez consiga durante 2. Sem manutenção, sei lá, ou negligência no próprio cuidado ali da administração. Então há um custo sim, adicional no setor público. Talvez por isso ainda seja em termos de valor, o maior, não em termos de leitos hospitalares, não é mais. E nesse jogo que você tá, Paulo, de tão sensível como é, qual a diferença entre aquelas que vão começar e aquelas que vão ser longevas? Ele tem muito a ver com aquilo que falámos anteriormente, que é não esqueçam o serviço, não esqueçam, fidelizem o cliente, busquem contratos de médio e longo prazo. Isso dá uma garantia, te permite prever o teu nível de estoques, o teu nível de cobrança, as tuas vendas, obviamente, principalmente. Mas eu tenho cômodo fazer um contrato contigo e eu saber exatamente aquilo que eu vou receber mensalmente. O contrato é de curto prazo, 1 ano, ou é um contrato... Hoje a lei das licitações permite em serviço, e isso foi uma mudança da 8666 agora para a nova lei de 2021, permite fazer a contratação por 10 anos. Nossa, Eu contrato por 1 ano e a lei me permite revalidar por mais 9. Caramba, que legal. Então isso é fantástico. Quando falas da área pública, eu quero estar lá, eu quero estar mais presente na área pública, porque não é que na área privada eu tenha saído de algum cliente. Eu tenho grandes clientes muito renomados aqui de São Paulo, mas isso é para o serviço. O setor público, ele muda muito mais a gestão. Sim. No mínimo a cada 4 anos, velho. No mínimo a cada 4 anos, para ser... No mínimo a mas cada o que 4 anos. acontece é mudança de cadeiras muito mais frequente. Sim. Muito mais frequente. E cada cabeça é a sua sentença. Sem dúvida. Então, eu preciso à mesma de fazer o mesmo serviço de excelência com a área pública, mas eu tenho um risco maior, apesar de ter possibilidade de ter um contrato por 10 anos, depende da gestão. Depende dos teus olhos ou não, independente do serviço. Então tem risco mais na área pública, tem. Mas tem a coisa boa de permitir 10 anos de manutenção do contrato, não é venda, tá? Sim, é um contrato. Uma locação, um comodato, um contrato de serviço, de manutenção.
Então isso sim, pode durar agora 10 anos, e isso foi uma excelente alteração à lei. Existe o risco de você ter um contrato desse de 10 anos? Eu não sei, eu não conheço agora você como conhecedor aí da lei de licitações públicas, que mesmo eles não te pagando, você tem que seguir fornecendo? Existe essa obrigação? Ou não? A inadimplência pode te dar o direito a suspender a entrega? Todo o contrato, todo o fornecimento tem um contrato. Uhum. Através do edital, houve o edital, Digital. Sim, sim. houve os lances, houve a empresa que ganhou, usualmente primeiro sabe-se o preço, depois vai-se ver a documentação, qual é o melhor preço, um pregão, menor preço. Uhum. Um pregão eletrónico. Aí vai-se ver a parte documental. Se a empresa não está adequada documentalmente, passa para o segundo preço, etc. Mas a empresa ter. Quando vai fazer o contrato e tem de assinar o contrato, tem cláusulas claras sobre a inadimplência do próprio órgão. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Uma vez em Minas Gerais, uma empresa muito grande de imagem deixou de ser paga. O equipamento de imagem estava em locação e a empresa deixou de receber um mês, 2 meses, etc. Uhum. E a empresa foi lá para retirar o equipamento. E os próprios funcionários do hospital fizeram uma roda, mãos dadas à volta do hospital para não levarem o equipamento. Não foi sequer a administração do hospital. Porque o hospital iria parar sem aquele equipamento de imagem. Não é fácil Lidar com isso, né? lidar com isso. Mas... Não é fácil. Isso vem nas notícias, jornais, sim. TVs. Sem dúvida. Então vai negociar. Mas pode haver um risco muito sério. Muito sério. Eu como sempre falar de que há estados que eu vou de olhos fechados. Não tem problema. Entendi. O atraso é. Nós sabemos. Que apesar de, sei lá, no edital estar 30 dias de pagamento, ele vai pagar 120. Sim. Ok. Mas eu sei que é assim. Então, está escrito uma coisa no edital. Nunca vão receber juros. Sim. Nunca do setor público. Esquece. Não, porque lá no contrato diz que eu tenho direito a juros. Não te vou pagar. Nunca. Não conheço alguma empresa que tenha recebido juros de demora, multas. As multas existem para o fornecedor. A não entrega ou no cumprimento de X. O contratante está lá escrito, mas nunca vai ser pago. Não vai ter. Não, mas é interessante porque a gente às vezes está falando também, obviamente, das grandes da oportunidade, que acaba se abrindo portas ou as pessoas olharem para isso como uma oportunidade, para o que ela faz, para o negócio dela. Mas tem muita essa clareza, né, dos riscos que existem, né? E no final é para tudo, né, pô? Seja eu não tenho cliente privado inadimplente. É incrível. Entendi. Neste mercado da saúde há uma confiança. Eu quando falo inadimplente, mas eu tenho algum hospital aqui, estadual, que me deve há 5 meses. Tenho. Mas é controlado e foi dos meus primeiros clientes e eu tenho uma dívida dizer não vai ser por pagamento que eu vou deixar de fornecer. Entendi. E a oncologia é difícil de negar, tá? O fornecimento. Acho que se nós não tivermos uma situação de algum familiar, de alguém perto que teve câncer, hoje isso está muito horizontalizado e a gente sabe que a falta de um medicamento ou a falta de um produto pode piorar a situação. Sim. A gente não vai deixar de fornecer. É só isso também, mais uma vez. Sim. Mas aí entra no próprio propósito que nós falamos aqui no início, né? Se nosso propósito é salvar vidas, por mais que a relação com a empresa tenha a ser gerar dinheiro, enfim,
acaba sendo que é uma boa questão, né? É uma boa questão. Mas sabes, Gerar riqueza, na verdade. Gerar riqueza. esse gerar riqueza, há muita Gerar gente riqueza. que, até grupos grandes na área da saúde, que estão passando por momentos estranhos, difíceis. E esses grupos grandes, eles tomaram decisões erradas. Dá para ver, usualmente para imagina, um plano de saúde vive de quê? Vive dos As pessoas, dos clientes lá. seus associados, como qualquer empresa, empresarial. Mas quando se começa a olhar simplesmente para a geração de riqueza e não se começa e o serviço, um padrão, cai, a cliente vai embora. Em qualquer setor, mesmo em empresas bilionárias de faturamento, de alguns bis. E óbvio que existe uma questão de gestão, não dá um passo maior que as pernas, porque senão os tais pops que tu precisas ter, mas quando eu junto pessoas diferentes, junto business diferentes, em regiões do país diferentes, com diferentes culturas também, eu não posso fazer tão apressadamente o crescimento. Eu tenho de fazer muito consciente, porque o crescimento não significa geração. Resultado, geração de riqueza, muito resultado, né? É só a linha de cima daquela nossa planilha, né? Tão lindo. É só O meu isso. valuation é feito de quê? É feito disso, dessa expectativa, da tal de expectativa, né? Eu pretendo dobrar o faturamento no ano que vem. Não, eu não quero dobrar o faturamento no ano que vem. Isso é loucura. Não façam isso, porque eu não tenho estrutura. Até posso ter produto, mas eu não tenho estrutura para fazer isso. Eu não tenho caixa para fazer isso. Pra segurar, pra aguentar, Para aguentar movimento. Sim. Então, aí eu não tenho capacidade de ir contratar os profissionais que eu preciso, porque contratar um profissional não é fácil. De encontrar um profissional não é fácil. A formação do profissional. E é uma falha, você até comentou comigo, né? A gente tá com um problema, a gente tá com... Dizem não, né? É uma verdade, até porque eu falo no nosso setor da contabilidade, tá? Tudo que é atividade técnica está colapsando. Exatamente. Muito porque a gente não está formando profissionais no volume que precisa. Senac, Senai, Senai, o SES, FATECs, etc. Não estão sendo suficientes, nem de longe, não estão liberando mais para liberar as pessoas. E aí você tem dois problemas. Além de a gente não estar formando na quantidade necessária, como a gente está precisando com velocidade, a qualidade no nível técnico dessas pessoas também está inferior. E aí acaba sendo aquela matemática complexa, porque o fim desse curso dele vai ser na prática. Só que, novamente, as demandas das empresas seguem com as suas complexidades todo dia sendo apresentadas. Profissionais não plenamente formados e formatados, com a maturidade necessária para poder conduzir os trabalhos e as atividades. Eu vou falar agora, novamente falando da contabilidade. E a gente fica nesse cheque todo. Há algum tempo, até chegaram a falar que eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial, sabe, Paulo? Não só por conta de tudo que eu tenho visto, mas porque realmente eu entendo, tá claro que essa transformação que está acontecendo terão impactos que, assim, brutais em tudo quanto é tipo de negócio, tem tudo, para todos. Eu vi uma frase que o cara disse que é a primeira vez na história que a gente vive a gente está vivendo, iniciando numa era onde a capacidade, não era a capacidade de cognição, era a capacidade de criação, ela deixa de ser um limitador. Porque, em tese, em teoria, né, a IA, ela consegue replicar numa velocidade 1 trilhão de vezes mais rápida, melhor, toda e qualquer coisa que você imaginar. Se isso é bom ou ruim, não vou entrar nesse mérito, mas só estou dizendo que isso é uma realidade, é um fato. E a minha preocupação é que, imagina, essa alta tecnologia na mão de pessoas maduras, tanto que dizem que as melhores pessoas que lidam com IA são as pessoas com acima de 40 anos. Porque ela já tem um nível de maturidade profissional
bagagem, etc., que ela consegue, de alguma maneira, no momento atual que a gente está, interagir, ter uma relação mais melhor do ponto de vista de produtividade, etc. Já diferente até por conta do seu arcabouço de conhecimento, né? A IA depende de vocabulário, por exemplo. Ela, na verdade, ela é literal na sua expressão, naquilo que você perguntar, ela vai Uma te pergunta retornar. incorreta tem uma resposta correta. Exatamente, exatamente. A resposta foi correta, você que perguntou do jeito errado, né? Exatamente. Obrigado. E isso é interessante porque isso tudo acontecendo no meio de, como eu te disse, um colapso, eu não quero usar essa palavra tantas vezes, mas educacional, de formação, seja de qualidade ou qualidade, no meu setor tá dando pau. Tá claro que tá dando problema e a gente não. Agora, com uma reforma tributária, que a gente talvez deveria ter no dobro de profissionais Aham. atuantes, você não vai ter nem perto disso. Aí estão dizendo que a salvação é a IA. Fala, não, a IA vai resolver, porque é ela que você vai ter que se juntar com os profissionais mais maduros e aí conseguir entregar tudo o que eles estão dizendo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A história vai dizer por si, vai contar por si. O tempo vai dizer por si, né? E eu queria saber como é que tá pra vocês em relação a essa inteligência artificial. E eu quero relatar até uma experiência, também não vou falar do hospital. Fui com meu filho no hospital, internar no hospital, bem que ele teve. E a médica, na hora de falar do remédio, no PS, né? Ela consultou no chat GPT o nome lá da medicação. Isso eu nunca tinha visto essa experiência, eu não tinha tido essa experiência ainda. Geralmente você vai no médico, o médico sabe de cabeça. Eu sempre admirei essa memória do médico, tipo um taxista, né? Aham. Qual endereço você vai? Vai, tal, tal, tal. O cara sabe se é de meu. O médico com isso, com um princípio ativo, não sei. Pá, pá, pá. O pediatra do Arthur é muito barato. Só falo com ele, não, é tal, é tal, é tal. E o cara bate pronto, né? Só que eu passei por essa experiência. Então, quero encerrar minha pergunta. Minha pergunta é essa: o que que você tem visto? O que que você acha que vai transformar? E aí eu quero fechar, porque me dias me falaram o seguinte, cuide da sua saúde, porque quem vai te atender no hospital é o chat GPT, né? Então é melhor você se cuidar. Não, é verdade. Eu estava a ver um estudo que realmente, sei lá, 60% dos clínicos usam IA. Se não é para Clinicar, mas... fazer clinicar, para garantir, dar uma segurança. E isso tem a ver com as gerações mais jovens, claro. Inclusive, saiu agora um estudo em janeiro sobre o papel do representante da empresa junto ao médico. E esse papel do representante farmacêutico, ele está muito diminuído. Os hospitais, os médicos que foram ouvidos dizem, não, eu não preciso passar mais aqui. Não, ou então a função dele, que antes ia ao hospital para levar até o conhecimento do médico uma nova molécula, uma nova terapia, precisa. Ele vê tudo agora nas redes, em qualquer página sobre saúde do próprio fabricante. Ele recebe a notificação de que aquele assunto lhe interessa, porque, sei lá, eu sou de ginecologia, me interessa tudo que sobre... Então ele recebe tudo, nacional ou internacional. Então aquele propagandista que ia até o médico para falar novo conceito de tratamento associado a um novo medicamento, uma nova molécula, um novo raw material, ele tem tendência a desaparecer. E é uma quantidade de gente enorme. Importante. Que As pessoas são farmacêuticas? Não. Isso, Podem médicos também. ser. Não, o propagandista é alguém que pode ser da administração da empresa, Tá. sei lá, tem engenheiro, tem farmacêutico, tem enfermeiro. Bom, o facto é que aquilo que ele ia fazer até ao médico não faz mais sentido. O médico pesquisa hoje, e se tem alguma dúvida, ele próprio pesquisa, ele diz, não vou perder tempo com o propagandista. Eu próprio tenho a informação, e a informação de uma forma mais, quiçá, profissional, porque depende do profissional, a outra está documentada.
A única coisa que os médicos pediam é, não, se ele me vier visitar aqui é para algum suporte de formação profissional. Eu quero ir a um congresso, não sei onde. Entendi. Não com o sentido de formação, da educação. Turismo, sentido de turismo. Não. Quando eu falo não de que o propagandista leva ele até a educação. Um congresso se aprende muita coisa e muitas vezes os médicos apresentam pósteres sobre qualquer atividade científica que eles estão desenvolvendo. Tá. Então isso é bom para a exposição deles. Tem uma palestra que eles vão lá fazer sobre determinado, sei lá, o Pio XII em Barreto está a fazer um estudo em cuidados paliativos de tratamento ambulatorial com opioides, com morfina, com outros. E agora, este congresso está a ocorrer agora em São Paulo e eles estão apresentando um póster sobre isso, sobre aqueles resultados, que é o primeiro estudo que fazem por via subcutânea e não intravascular, sobre o assunto, porque pessoas muito idosas que já nem têm veia para acessar, e então eu faço intramuscular em vez de ser intravenoso. Isso é importante deles irem até lá e compartilharem, aumentar perguntas da plateia. E a interação é muito melhor do que, sinceramente, unicamente por internet. Entendi. Qualquer meio de comunicação. E as pessoas, os meus colegas eu mencionei ginecologia, por exemplo, eles conhecem e há um tempo, sim, concordo de leisure em que as pessoas estão ali também porque, poxa, eu não vejo o adulto há um ano. Network. Não é questão Network. Obrigado. Network. E acaba por ser. Mas isto porque mesmo na medicina o médico vai depender muito do IA. Isso já está acontecendo, já está acontecendo na prática, cirurgias robotizadas. Cirurgias robotizadas, há um incremento enorme. Tudo começou com neuro, mas depois fomos para os robôs para a cirurgia de próstata principalmente. E hoje qualquer hospital vai ali ao Moriá. Moriá tem 2 robôs e não é um Sirian, não é um Einstein, e tem 2 robôs lá instalados, equipamentos caríssimos. Então há um investimento muito grande em cirurgia que minimamente invasiva, que seja menos invasiva, com uma recuperação muito mais rápida do paciente, com menos danos colaterais, porque, por exemplo, uma cirurgia de próstata, a possibilidade de atingir um esfíncter e a pessoa ficar dependente da fralda para o resto da vida. Entendi. Ou ficar impotente, é muito grande. Uma cirurgia mais precisa, que não depende se o cirurgião trema a mão ou não. Entendi. É muito, eu diria, mais confiável. Sim, não é que o cirurgião não esteja lá atrás da máquina, mas a precisão é diferente. É muito. E o setor público está conseguindo acompanhar isso junto ao setor, igual ao setor privado, do ponto de vista de principalmente tipo de equipamento? Principalmente hospitais universitários. Os hospitais universitários são federais, não é? E quando vamos aqui para um HC, o HC tem uma estrutura. O Hospital de Clínicas de São Paulo tem uma estrutura espetacular em termos de quantidade e tecnologia que tem. E a UNO está fazendo locação desses robôs? A gente loca lá robôs desse nível? Não, isso é uma área que eu nunca me vou meter. Entendi. A manutenção deve ser bem complexa, né? É muito complexo. Assistência técnica disso. Como uma tomografia, como uma ressonância magnética, como um arco cirúrgico. Eu nunca me vou meter nessa área. Entendi. Eu resolvi que a formação do meu pessoal é para determinado tipo de equipamento e eu não vou para aquele
eu vou ficar neste. Não é ser intermediário ou não, mas é aquilo que eles aprenderam durante a vida profissional sem deles dúvida, sem dúvida. e que nós sabemos fazer muito Então, bem. entregar bem. Então, se nós tiramos o foco também da comercialização ou da manutenção de equipamento, não vamos prestar um bom serviço. Legal. E última pergunta, prometendo mesmo, que já, as meninas já falaram que passou o horário aqui 2 vezes. A Camila bateu pé, bateu palma ali pra nós. Eu queria te perguntar, o que falta para no Brasil, Paulo, ter a área, a indústria em si? Porque a gente falou que a gente importa tudo, né? A gente não tem, o material eu sei que a gente tem, a matéria-prima a gente tem. A gente tem, o que faltaria, ou falta, na verdade, para que o Brasil se tornasse um polo também industrial nesse setor, dado que a gente é um grande consumidor. Ao que parece, temos grandes hospitais, hospitais que têm materiais, consomem, contratam, compram, adquirem materiais de ponta. Temos setor público em franca expansão, um orçamento público voltado para a saúde também gigantesco. Obstante todas essas questões que a gente falou de desperdício, mas assim, por que a gente não tem uma indústria consolidada nesse setor? Porque a gente minimamente eu imaginava sempre que, sei lá, é o meu otimismo como brasileiro, como você disse lá no princípio, brasileiro nato, né, otimista por natureza, é de que minimamente na América Latina nós deveríamos ser o grande player para tudo, para qualquer setor. Acho que qualquer setor que você olhasse, o Brasil deveria ser proeminente. Não falo com as outras praças, mas falando com a nossa praça em si. O que falta ou faltaria? Não falta habitantes. Nós somos um país de mais de 215 milhões. Escala existe. Concordas? Sem dúvida. O Brasil tem escala para qualquer coisa. Qualquer O que é coisa que quer fazer? Qualquer coisa. Então, mesmo antes da indústria, e eu vou ao ponto já rapidinho, mas qualquer país que se desenvolveu investiu em primeiro lugar em educação. Sem educação, nunca qualquer país irá crescer. Temos tantos exemplos. Coreia do Sul, acho que é o clássico. Coreia do Sul. Antes da Coreia do Sul, eu sou mais antigo, então, se a gente for uns 150 anos atrás, sabes, aqueles países escandinavos e nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, eram os mais pobres da Europa. Hoje vai aqueles países e qualquer um fala inglês, 99% tem estudo universitário e eles são a liderança dos países na Europa. Os países mais ricos. E são é Guarulhos, né? E é igual Barueri, né? É Barueri, né? A Suécia tem quase 11 milhões de habitantes, mas metade é produção de porcos, tá? Então, eu que eu fui muitas vezes à Dinamarca, eles diziam, na altura tinha 10 milhões, nós temos 10 milhões de habitantes, 10 milhões de humanos, 5 milhões de humanos, 5 milhões de porcos. Então, olha, então aqui no Brasil nós podemos dizer que temos 500 milhões de habitantes, porque só o gado, cabeça de gado, é mais que a população. Bom, mas brincando e falando sério, a educação transforma. Então, bom, e aí nós temos o material humano para desenvolver, mas nada vai ser conseguido na economia sem a ajuda do governo. Como é que essas economias cresceram e se tornaram forças muito importantes na indústria? Como é que a China cresce? O governo que injeta rios de... Eu vou dar um exemplo. Um pellet para fabricação PVC, polietileno, na China custa 1/3 do preço do Brasil. O pellet. Então, se eu importar uma coisa de plástico da China, só agora que eu vi tinha água, é 1/3 do custo do Brasil. Mas a China tem indústria petroquímica.
Ela tem exploração de petróleo? Não. Não. Ele É o consome. governo que subsidia. O governo subsidia o crescimento das indústrias lá. Nós não temos esse subsídio. Temos essa Pelo política. contrário, temos impostos da tributação extremamente elevados para alguma vez sermos competitivos com a China. Não, é impossível. Esquece. Então o que é que estamos a produzir aqui? A nossa indústria está diminuindo. Uhum. E óbvio que tem de haver uma vontade política de mudar isso. Não basta dizer blá 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 e esperar tudo o empresário. Não basta, tem de... eu, francamente, eu gostaria que a educação não é só construir escola, não é só construir instituto técnico, não é só construir universidade. Eu preciso ter material humano para formar os meus educandos. Não basta construir o prédio. Porque muitas vezes o Brasil investiu em estrutura, Sim. mas não teve o educador. A gente começou para do fim, colocar lá. né? A gente começou do fim pro começo. Começou do fim. Começou a fazer o teto. O teto antes do alicerce, né? Exatamente. O teto antes do chão. Então temos de criar incentivo. Se não pagares bem aos professores também, não incentiva. Óbvio. Eu queria ser professor, eu posso ter essa missão na vida. Eu tenho uma filha que é professora e ela quis essa missão na vida. Não pelo salário, óbvio, mas pelo sentido da educação. Então eu posso ser médico pelo sentido de ser médico. Há outros que pensam, eu vou ser médico porque o salário é muito bom. E tá tudo certo. Educação e uma forma política relativa à indústria que permita começar devagar, mas que Comece de alguma forma. comece. Comece de alguma forma. Porque hoje não existe. Exato. Hoje nós vemos diminuir a indústria ano a ano. E fechar fábrica, e fecha fábrica, e mesmo quando falamos, temos uma indústria automotiva, desculpa, eu tenho uma montadora, eu não tenho uma fábrica. E muitas vezes é um engano que eu gosto, não, porque eu trouxe um produto, importei e coloquei Made in Brazil, porque eu faço em CKD, eu faço um assembling unicamente aqui no Brasil e coloquei lá que é Made in Brazil. E aquilo não tem nada a ver com o Brasil. Quanta mão de obra que gerou? Me diz? Nada. Então, e por isso é que eu estou a falar, uma engana que eu gosto. Não, tem de ser uma transformação mesmo na indústria que permita lutar com as importações. Talvez eu sempre resumo isso pra mim, na minha cabeça, que a gente não precisava de um acordo, somente um consenso político. Porque eles vão sempre discordar. Todo mundo vai discordar de tudo. Mas deveria existir um consenso sobre o centro de tudo isso. Porque a gente pode discordar de várias coisas, mesmo do que é óbvio, né? E pra mim, isso aqui que a gente tá falando são as obviedades que qualquer um sabe. Ou seja, eu pego um exemplo que funcionou, entendo ele e replico no seu ambiente, dadas as suas características. Simples assim. Pra tudo funciona assim. E pra isso precisa de algum consenso, nível de consenso. E eu não sei se a gente tem maturidade, talvez, pra alcançar. Pelo menos na minha geração falhou. Eu sei que a minha geração acho que já tá passando, mesmo que agora tá começando a assumir as oposições, mas parece que a gente já tá passando o tempo e vai ficar para os meus filhos, talvez conseguir Mas resolver. sabes, a industrialização mesmo, nós falamos do agro que mantém, com o crescimento é mantido o crescimento do Brasil. E eu sempre soube que o Brasil ia ser celeiro do mundo. As condições que o Brasil tem, seja da área produtiva, seja a gente não tem neve aqui que queima tudo. De vez em quando temos um granizo, de vez em quando temos uma seca. Mas temos condições muito favoráveis para a produção de água. Mas é a questão de soja, os maiores exportadores de soja, passaram os Estados Unidos. Mas a gente exporta in natura. Sim. A gente não exporta óleo. Mas é engraçado, o setor agro, ele tem uma história bem interessante, se você estudar, que vem do Embrapa. Porque o Embrapa,
é uma das grandes coisas que foram feitas que vem de consenso político. Em algum momento, lá nos anos 50, lá, se não me engano, nos anos 60, definiram que criaria o Embrapa, e o Embrapa foi o que foi um dos fomentadores e começou a fomentar o desenvolvimento do estudo sobre grãos, etc., plantio. Eu não sou o melhor para explicar sobre isso, mas qualquer um que estiver nos ouvindo olhar a história, procure saber a história do Embrapa, vai mostrar que é um instituto que é uma ação de um consenso político, de alguma maneira que o pessoal se entendeu, e dali derivou essa gente ter essa Eles fazem capacidade toda de produção. um trabalho extraordinário. Deixa-me só para terminar, ficar com uma imagem do Brasil, daquilo que é bom. Temos muitos habitantes, mas daquilo que foi uma determinação política da área de saúde, junto com a educação, logo na pré-escola, na escola, que hoje horizontalizou para toda a população e que não existe noutro país. Educação dentária. Todo o grau tu vais escovar os dentes. Isso não existe noutro país. Nós, Brasil, somos um exemplo para o resto do mundo na higiene dentária. Será que a gente não consegue fazer outras coisas iguais, tão bonitas quanto? Ficamos só com esse exemplo bonito? Verdade. Bom, Esse é um exemplo extraordinário. Deveria-se resgatar tudo o que foi feito aí. a chegar nisso, né? E agora eu vou replicar, porque é um benchmark. E agora vou replicar isto noutra área que eu vou implementar. Isso é absolutamente sucesso, é um case study. Muito bom. E termino por aí porque é um exemplo muito bom para o resto do mundo. Muito bom, Paulo. Eu não sabia disso, e novamente é outra curiosidade aqui que você acaba de me revelar. E, gente, cara, eu quero agradecer. Pô, Paulo, foi um papo de 2 horas, você ter se disponibilizado, vir de tão longe. Barueri parece perto, quer dizer, ele é perto do ponto de vista de distância, mas é longe porque a gente tá em São Paulo. 1h30 de manhã. Em São Paulo, e ainda pegando um contrafluxo não tão pico, aí acaba ajudando um pouquinho mais. Mas novamente agradecer ter aceito o convite. Eu fico honrado muito bom, viu? por me convidar e foi bom. Eu espero que tenha agregado alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Eu sei que muitas das conversas se repetem temas, Sim. e há uma vontade de falar, mas no final o importante é deixar alguma semente para as pessoas pensarem sobre a sua vida profissional em particular. Esse é o nosso propósito, acho que o nosso propósito do Experts é exatamente esse. Além de ter essa oportunidade, mais uma vez, de conversar com os nossos parceiros aí já de longa data, 3 anos, já são longa data, né? E continuar aprendendo um pouquinho mais, porque na verdade, como eu disse, a gente conversou até aqui no bastidor, essa posição de empreender, ser empreendedor, ela certas vezes é muito solitária. E você tem poucas oportunidades de sentar e bater conversas reflexivas, bater um papo mais reflexivo sobre todo esse contexto, seja do meu negócio em si ou outros que possam de alguma maneira me ensinar, me impactar. Porque a gente está sempre sendo bombardeado por informações e uma delas às vezes pode ser aquele sinal que você precisava para resolver um problema ou dar uma solução para algo que você não estava vendo. Então, agradeço demais aqui a sua presença. E, gente, é isso. Então, eu acho que falamos várias coisas aqui desse nosso bate-papo e eu queria deixar como mensagens aqui. A gente falou sobre o quanto talvez licitação pode ser mais do que uma oportunidade para vocês reaprenderem sobre o negócio, seja vocês estão organizados no nível que precisam, como o Paulo trouxe aqui para mim, tá mesmo fazer um benchmark, quem são os players no segmento que você atua. A gente falou muito sobre cultura, com a valorização disso, que as diferenças na verdade pode ser sua maior força. E ele, como nos mostrou aqui, tá claro que a história dele acaba sempre se voltando a isso, né? O choque de realidade, choque cultural, é uma das grandes forças que fazem com que ele siga aí desenvolvendo, batalhando e crescendo como empresa, como empreendedor que o é. Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.